O meu coração ainda dispara, só de lembrar daquele corredor branco, com cheiro de desinfetante e o som abafado dos aparelhos de ar-condicionado. Eu estava sentada ali, apertando as alças da minha bolsa com tanta força que meus dedos já estavam ficando brancos. Ao meu lado, o Osvaldo, o homem com quem eu dividi cada suspiro dos últimos 45 anos, olhava para o nada com aquele olhar perdido, como se estivesse tentando encontrar o caminho de volta para dentro de si mesmo. Há 3 anos, a vida que a gente construiu tijolo por tijolo começou a desmoronar. O Osvaldo sempre foi um homem de uma inteligência viva, sabe? Um mestre de obras que sabia calcular a inclinação de um telhado só no olho. Mas, de repente, ele começou a esquecer onde tinha deixado os óculos. Depois, esqueceu o nome da nossa vizinha de porta, a Dona Dirce. E, por fim, começou a repetir as mesmas histórias da juventude 3, 4 vezes na mesma hora. O nosso filho, o Fábio, foi quem assumiu as rédeas de tudo. Ele dizia: "Mãe, o pai tá ficando velhinho, a cabeça dele tá falhando, eu cuido dos remédios, eu cuido dos médicos, a senhora já trabalhou demais." E eu, na minha ingenuidade de mãe que sempre quis ver o filho como um herói, acreditei. Eu me sentia protegida pelo Fábio, enquanto via o meu Osvaldo se apagar como uma vela no fim do pavio. Mas tudo mudou naquela terça-feira, na consulta com o doutor Vinícius, um neurologista novo que o Fábio tinha encontrado. O Fábio estava lá, impecável como sempre, segurando a pasta com os exames do pai. No meio da consulta, o celular dele vibrou. Ele olhou para a tela com aquela cara de executivo ocupado, pediu licença e saiu da sala para atender a ligação. Foi nesse exato segundo que o ambiente mudou. O Dr. Vinícius, que até então parecia apenas um médico sério, se inclinou sobre a mesa. As mãos dele tremiam visivelmente enquanto ele olhava para a porta fechada. Ele me olhou direto nos olhos, com uma urgência que me deu um calafrio na espinha, e sussurrou: "Dona Célia, preste muita atenção. A senhora precisa afastar o seu marido do seu filho." Imediatamente, eu fiquei paralisada. Minha voz sumiu. "O que o senhor está dizendo?" Eu tentei perguntar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. "Os sintomas do seu marido?" Ele continuou, a voz quase sumindo. "Não batem com o tempo de uma doença degenerativa natural. Tem algo errado na medicação. Eu já vi esse padrão antes. Se a senhora não agir agora, o dano pode ser irreversível." Antes que ele pudesse explicar mais nada, a porta se abriu. O Fábio voltou para a sala, guardando o celular e com aquele sorriso preocupado que ele usava há meses, mas que agora parecia uma máscara de gesso. "Ah, algum problema, doutor?" O Fábio perguntou, com a voz mansa, mas os olhos dele estavam afiados, escaneando o meu rosto e o do médico. Eu não consegui dizer nada. Eu só olhei para o Osvaldo, que estava ali, alheio a tudo, e senti uma náusea horrível subindo pelo peito. Minhas amigas, se vocês estão ouvindo esse meu relato e sentindo um aperto no peito, eu peço de coração, se inscrevam aqui no canal. A gente compartilha essas histórias da vida real para que nenhuma de nós se sinta sozinha ou desamparada, quando a família, que deveria ser o nosso porto seguro, se torna o nosso maior perigo. Curtam esse vídeo e comentem aqui embaixo de onde vocês estão assistindo e que horas são aí agora. Eu leio cada comentário. E isso me dá forças para continuar contando o que aconteceu depois desse alerta terrível do médico. A viagem de volta para casa foi o silêncio mais barulhento da minha vida. O Fábio dirigia o carro dele, um modelo caro que ele tinha comprado logo depois que começou a ajudar nas finanças do pai, e eu via pelo canto do olho como ele apertava o volante. Ele estava tenso. O médico tinha percebido algo e o Fábio sabia disso. Para vocês entenderem o tamanho da traição que estava sendo cozinhada, eu preciso voltar no tempo. Eu preciso que vocês conheçam o Osvaldo e a vida que a gente tinha antes desse nevoeiro começar a apagar as lembranças dele. Eu conheci o Osvaldo numa quermesse há quase 50 anos. Eu era uma moça cheia de sonhos e ele era aquele rapaz trabalhador que já tinha o plano de construir a própria casa com as próprias mãos. E ele construiu. Cada parede desta casa onde eu estou agora, cada detalhe do acabamento, foi feito com o suor dele. O Osvaldo não era só o meu marido. Ele era o meu mestre, o meu melhor amigo, o pai do meu único filho. Nós trabalhamos muito. Eu fui auxiliar de enfermagem por décadas,
correndo em corredores de hospital, cuidando de estranhos para que o Fábio pudesse ter a melhor educação. O Osvaldo chegava em casa com as mãos calejadas, cheias de pó de cimento, mas sempre com um sorriso e um doce para o nosso menino. Nós não éramos ricos, mas tínhamos o que era nosso. Tínhamos dignidade. O Fábio sempre foi um filho difícil, mas a gente achava que era só temperamento. Ele queria sempre o melhor, as roupas de marca, os eletrônicos de última geração. Quando ele se formou em administração, nós ficamos tão orgulhosos. Achamos que ele ia longe. E ele foi, mas o preço da ambição dele acabou sendo cobrado da saúde do próprio pai. Há uns 5 anos, o Fábio passou por uma crise terrível. Ele tinha se casado com a Luciana, uma moça que também gostava muito de luxo, e os dois viviam além do que podiam. Quando o divórcio veio, foi um desastre. A Luciana levou quase tudo, e ele ficou atolado em dívidas de empréstimos que ele fez para manter aquela vida de fachada. Eu me lembro dele sentado nesta mesma cozinha, chorando, dizendo que os cobradores não paravam de ligar. Naquela época, o Osvaldo ainda estava lúcido. Ele disse: "Filho, a gente te ajuda, mas você precisa aprender a viver com o que tem." O Fábio não aceitou bem. Ele queria o dinheiro, mas não queria o conselho. Foi pouco tempo depois disso que o Osvaldo começou a esquecer. No começo, eram coisas bobas. Ele esquecia de desligar o fogão ou não lembrava se já tinha tomado banho. Eu achava que era a idade, o cansaço. Mas o Fábio começou a aparecer aqui em casa com uma frequência que eu nunca tinha visto. Ele morava na capital, a 2 horas de distância, mas de repente ele estava aqui toda semana, depois dia sim, dia não. "Mãe, eu vou cuidar das contas do pai. Ele está se confundindo com os valores", ele dizia. "Mãe, eu encontrei uma vitamina ótima para a memória. Vou começar a dar para ele todos os dias." E ele trazia uns frascos de farmácia de manipulação, sem rótulos muito claros, e dizia que era o que havia de mais moderno. Eu me sentia tão aliviada por ter um filho devotado. Eu via o Osvaldo ficando cada vez mais sonolento, com aquele olhar vago, e o Fábio me consolava. "É o curso da doença, mãe. É triste, mas a gente tem que aceitar." Ele me convenceu a dar uma procuração para ele, dizendo que precisava resolver as burocracias do banco para o pai. Eu não percebi que, enquanto o Osvaldo desaparecia dentro de si mesmo, o Fábio estava florescendo. O carro novo apareceu. As roupas caras voltaram. Ele começou a falar em vender o terreno que o Osvaldo tinha no interior. Aquele terreno que o meu marido guardava como se fosse um tesouro para a nossa velhice. "A gente precisa de liquidez, mãe", o Fábio dizia, com aquela voz técnica que me confundia. "Para pagar os cuidadores que o pai vai precisar logo, logo." Eu olhava para o Osvaldo, dormindo na poltrona no meio da tarde, e meu coração se partia. Eu não sabia que o meu menino estava, na verdade, apagando a mente do próprio pai para ter acesso ao nosso patrimônio. A revelação do Dr. Vinícius foi como uma martelada num vidro. Tudo trincou. As peças começaram a se encaixar de um jeito aterrorizante. Por que o Fábio sempre insistia em ser ele a dar os remédios? Por que ele ficava tão nervoso quando eu dizia que queria levar o pai em outro médico para uma segunda opinião? Por que ele sempre me incentivava a sair de casa, a ir visitar minhas irmãs no interior, dizendo que ele dava conta de tudo, sozinho com o pai? Quando chegamos em casa depois da consulta, o Fábio estava estranho. Ele mal falou comigo. Ele foi direto para a cozinha, onde ficava a caixinha de remédios do Osvaldo. Eu fiquei parada na porta, observando, tentando não deixar transparecer que o meu mundo tinha acabado de cair. "Pai, hora do seu suplemento da tarde", ele chamou, com aquela voz melosa que agora me dava arrepios. O Osvaldo veio, arrastando os chinelos com aquele casaco de lã que ele não tira nem no calor, e tomou as pílulas que o Fábio colocou na mão dele. Ele tomou com uma confiança cega, como uma criança que confia totalmente em quem lhe dá o alimento. Eu vi o Fábio fechar a caixinha de remédios e, antes de guardar no armário alto, ele enfiou algo rápido no bolso da calça. Foi um movimento fugaz, mas eu vi. Era um frasquinho pequeno, de cor âmbar. Naquele momento, eu soube. O Dr. Vinícius não estava louco. O meu filho estava escondendo algo. "Mãe, vou tomar um banho rápido. O dia foi estressante lá no escritório", o Fábio disse sem me olhar. Assim que eu ouvi o som do chuveiro ligando no andar de cima, minhas pernas me levaram até a cozinha. O paletó dele estava jogado na cadeira da mesa de jantar.
Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não conseguia enfiar os dedos no bolso. Eu nunca, em 72 anos de vida, tinha mexido nas coisas do meu filho. Eu acreditava na privacidade, no respeito, mas o que estava em jogo ali era a vida do homem que me deu tudo. Eu puxei o frasco. O rótulo estava meio rasgado, como se alguém tivesse tentado tirar à força, mas ainda dava para ler algumas letras. E lá embaixo, em letras bem pequenas, estava escrito: uso veterinário apenas. Meu sangue gelou. Uso veterinário. O que o meu filho estava dando para o pai dele que era feito para animais. Eu guardei o frasco no meu próprio bolso quando ouvi o barulho do chuveiro parando. Eu me sentei na sala, ao lado do Osvaldo, que já estava começando a cochilar de novo por causa daquelas pílulas malditas. Eu olhei para o rosto dele, para as rugas que contavam a nossa história, e uma fúria que eu não sabia que existia começou a queimar dentro de mim. Eu não sou mais apenas uma mãe assustada. Eu sou a Célia Ramos. E se o meu filho acha que vai apagar o meu marido diante dos meus olhos e sair impune, ele não conhece a mulher que o criou. Eu passei aquela noite em claro, sentada na beira da cama, olhando para aquele frasco âmbar escondido debaixo do meu travesseiro. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de provas. E eu sabia exatamente quem procurar. Amanhã cedo, o Fábio volta para a capital para resolver negócios. E é aí que a minha verdadeira investigação começa. Eu vou descobrir que veneno é esse. E eu vou trazer o meu Osvaldo de volta. Nem que para isso eu tenha que colocar o meu próprio filho atrás das grades. A noite passou como se cada minuto tivesse 1 hora. Eu não preguei o olho, minhas amigas. Fiquei ali, sentada naquela poltrona velha, ouvindo o tic-tac do relógio da sala e a respiração pesada do Osvaldo no quarto. Aquele frasquinho âmbar, escondido debaixo do meu travesseiro, parecia queimar. Eu sentia o peso dele mesmo sem encostar. Uso veterinário. Essas palavras não saíam da minha cabeça. Como é que um filho que saiu de dentro de mim, que eu embalei no colo, podia ser capaz de dar remédio de bicho para o próprio pai? Quando o dia começou a clarear, eu já tinha tomado uma decisão. Eu não ia confrontar o Fábio agora. O Dr. Vinícius tinha razão. Eu precisava afastar o Osvaldo dele, mas eu precisava de provas. Se eu falasse agora, o Fábio ia dar um jeito de me fazer parecer louca na frente de todo mundo, como ele já vinha tentando fazer. Eu precisava ser mais esperta do que a ambição dele. O Fábio acordou por volta das 7, já com aquela pressa de quem quer fugir de um crime. Ele tomou um café rápido, quase não falou comigo e foi até o quarto dar as vitaminas do pai. Eu fiquei na porta da cozinha, só observando. Tchau, mãe. Volto na sexta para ver como vocês estão. Qualquer coisa, me liga, mas não mexe nos remédios do pai, tá? A senhora se confunde e pode dar a dose errada. Ele disse, me dando um beijo frio na testa. Eu só balancei a cabeça. Por dentro, eu queria gritar. Queria avançar nele e perguntar onde foi que eu errei na criação dele. Mas eu fiquei quieta. Vi o carro dele sumir na esquina e, no mesmo instante, a fraqueza me atingiu. Eu sentei na calçada e chorei. Chorei por mim, pelo Osvaldo e pela alma perdida do meu filho. Mas choro não resolve problema, né? E eu sempre fui uma mulher de ação. Para vocês entenderem o que eu fiz depois, eu preciso que vocês saibam quem é o Osvaldo para mim. Porque a gente só luta desse jeito por quem a gente ama de verdade. O Osvaldo? Ai, o Osvaldo sempre foi o meu mundo. A gente se conheceu quando eu ainda estava na escola de enfermagem. Ele era ajudante de pedreiro na obra de um posto de saúde onde eu fazia estágio. Eu me lembro dele chegando todo sujo de cal, mas com os olhos brilhando. Ele me trazia uma fruta todo dia. Para a moça mais bonita do hospital não desmaiar de fome, ele dizia. Nós casamos sem ter onde cair morto. Moramos de aluguel num quartinho de fundo por 5 anos, até ele conseguir comprar esse terreno onde estamos hoje. Cada tijolo desta casa tem uma história. O Osvaldo não contratou ninguém. Ele mesmo cavou o alicerce. Ele mesmo levantou as paredes nas horas vagas, depois de trabalhar o dia inteiro em outras obras. Eu ajudava como podia, carregando lata de areia, preparando o cimento. A gente era uma equipe. Quando o Fábio nasceu, o Osvaldo chorou feito criança. Ele dizia que o filho dele nunca ia precisar carregar peso, que ele ia ser doutor. E a gente se matou para isso. Eu fazia plantão dobrado no hospital. O Osvaldo pegava a obra de domingo a domingo. Tudo para o Fábio ter os melhores livros, os melhores cursos. E o que a gente ganhou?
Um filho que via as nossas mãos calejadas não com orgulho, mas com vergonha. Eu me lembro de uma vez, quando o Fábio tinha uns 15 anos, ele trouxe uns amigos da escola particular onde ele estudava, que a gente pagava com muito sacrifício. O Osvaldo chegou da obra, suado, sujo, e foi dar um abraço no filho. O Fábio se esquivou. Ele ficou vermelho de vergonha dos amigos. Aquilo doeu no meu peito, mas o Osvaldo só sorriu e disse: "Deixa, Célia, ele tá na idade da rebeldia. A gente perdoa, né? A gente sempre perdoa porque é filho. Mas o perdão sem limites vira veneno." E agora o veneno era literal. Assim que o Fábio saiu, eu peguei o meu telefone. Eu precisava de alguém em quem confiar, alguém que soubesse lidar com o lado sujo da vida. E eu pensei no Sr. Antenor. O Antenor é o nosso vizinho de muro há 30 anos. Ele é um sargento aposentado da Polícia Militar. Um homem de poucas palavras, mas de um caráter de ferro. O Osvaldo e ele sempre foram grandes amigos, passavam as tardes de sábado consertando coisas na garagem. Eu bati no portão dele, tentando disfarçar o tremor nas mãos. "Dona Célia, aconteceu alguma coisa? O Osvaldo piorou?" O Antenor perguntou, já preocupado. "Antenor, eu preciso de um favor, mas tem que ser segredo. Eu não posso contar para ninguém, nem pro Fábio, principalmente pro Fábio." Eu contei tudo para ele. Contei da consulta, do que o médico disse e mostrei o frasquinho que eu tinha pego no bolso do meu filho. O Antenor olhou o frasco, cheirou, e o rosto dele foi ficando sério, uma expressão de quem já viu muita coisa ruim nessa vida. "Célia, isso aqui é grave, muito grave. Eu conheço esse tipo de medicação. Tem gente que usa isso para amansar gado ou cachorro bravo. No ser humano, em dose contínua, isso desliga a pessoa. Ela fica zumbi, não lembra de nada, perde a vontade própria. O meu Osvaldo está sendo dopado, Antenor. É isso? É o que parece, Célia. Mas a gente precisa de prova técnica. Eu tenho um conhecido, o Dr. Sérgio, que é um advogado criminalista muito bom, e ele tem contato com um laboratório de toxicologia. A gente precisa levar o Osvaldo para fazer um exame de sangue completo, sem o Fábio saber." Eu senti um frio na barriga. Levar o Osvaldo para exames, mentir para o meu próprio filho, era tudo tão pesado. Mas aí eu olhei para o outro lado do muro e vi o meu marido sentado no banco do jardim, olhando para o vazio, com a boca meio aberta. Aquele não era o mestre de obras que levantou esta casa. Aquele era um homem que estava sendo assassinado aos poucos por quem ele mais amava. "Vamos fazer o que for preciso, Antenor. Eu não vou deixar ele morrer desse jeito." O Antenor foi um herói. Ele mesmo buscou o carro dele e me ajudou a colocar o Osvaldo dentro. Fomos até uma clínica particular na cidade vizinha, onde ninguém nos conhecia. O Dr. Sérgio, o advogado, já estava nos esperando. Ele era um homem sério, de meia idade, que me tratou com um respeito que eu não sentia há muito tempo. "Dona Célia, se o que a senhora suspeita for verdade, nós estamos falando de crime de maus tratos, estelionato e até tentativa de homicídio, dependendo das doses." O Dr. Sérgio explicou, enquanto a enfermeira colhia o sangue do Osvaldo. "Mas precisamos que a senhora seja forte. O seu filho tem a procuração, ele tem o controle das contas. Se ele perceber que a senhora está agindo, ele pode tentar tirar o seu marido da senhora legalmente." "Ele não vai," eu disse com uma voz que eu nem reconheci. Era a voz da enfermeira de pronto-socorro que eu fui um dia, acostumada a lidar com a vida e a morte sem pestanejar. "Ele pode ter o dinheiro, mas eu tenho a verdade. E eu sou a esposa dele." O Dr. Sérgio me explicou que o resultado sairia em 48 horas. Durante esse tempo, eu recebi uma missão difícil. Eu tinha que continuar dando os remédios para o Osvaldo, mas sem o veneno. "Dona Célia, a senhora precisa trocar as pílulas que o seu filho deixou por algo inofensivo, como uma vitamina parecida." O Dr. Sérgio orientou. "Se ele parar de tomar o sedativo de repente, ele vai começar a despertar. E é aí que a gente vai ver a mágica acontecer. Mas a senhora tem que fingir que nada mudou. O Fábio não pode desconfiar." Eu voltei para casa com o coração na mão. Passei na farmácia e comprei umas cápsulas de vitamina B12, que tinham a mesma cor e o mesmo tamanho das pílulas que o Fábio trazia daquela farmácia de manipulação suspeita. Naquela noite, eu fiz a troca. Minhas mãos suavam enquanto eu abria a caixinha de remédios. Joguei as pílulas do Fábio no lixo, bem escondidas no fundo do saco de lixo que eu logo levei para a rua,
e coloquei as vitaminas no lugar. Toma, meu amor. O seu remédio, eu disse pro Osvaldo, com o coração saindo pela boca. Ele tomou, como sempre fazia. Me deu um beijinho na mão e foi se deitar. As primeiras 24 horas foram de uma ansiedade terrível. Eu ficava olhando pro Osvaldo a cada 5 minutos. Será que ele está melhor? Será que ele acordou? Mas nada parecia mudar. Ele continuava sonolento, lento. Eu comecei a duvidar. E se o médico estiver errado? E se for demência mesmo, e eu estiver apenas privando ele de um remédio que ele precisa? A culpa de mãe começou a me morder. O Fábio ligou à noite. Oi, mãe. Deu o remédio pro pai? Dei, Fábio. Ele já está dormindo. Ótimo. Não esquece. Amanhã de manhã tem a dose dobrada que o médico novo passou. É importante para ele não ter crises de agitação. Agitação. O Osvaldo nunca foi agitado. Ele era a pessoa mais calma do mundo. O Fábio queria ele apagado, era isso. Mas aí, na manhã seguinte, o milagre começou. Eu estava na cozinha preparando o café quando ouvi um barulho vindo do quarto. Um barulho de chinelos arrastando, mas com firmeza. Eu me virei e lá estava ele. O Osvaldo estava de pé, encostado no batente da porta. Os olhos dele... os meus olhos se encheram de lágrimas só de ver. Eles não estavam mais nublados. Ele estava me olhando de verdade. Célia, ele chamou. A voz ainda estava um pouco rouca, mas era a voz dele. Não aquele murmúrio arrastado de antes. Oi, meu amor, eu estou aqui. Célia, por que eu estou com tanta fome? Parece que eu não como nada de verdade há anos. E que cheiro de café bom é esse? Eu não consegui nem responder, minhas amigas. Eu só corri e abracei ele. Um abraço apertado, sentindo o cheiro de sabonete dele, o cheiro do homem que eu amava. Ele me apertou de volta. Eu tive um sonho esquisito, Célia. Ele sussurrou no meu ouvido. Parecia que eu estava debaixo d'água, tentando gritar e ninguém me ouvia. Eu via você, via o Fábio, mas não conseguia chegar até vocês. Naquele momento, eu tive a certeza absoluta. O meu marido estava voltando. O nevoeiro estava se dissipando porque o veneno tinha parado de entrar no sangue dele. Ao longo daquele dia, a melhora foi assustadora. O Osvaldo começou a lembrar de coisas. Lembrou que tinha que consertar a torneira da lavanderia. Lembrou do nome dos netos, lembrou até de uma briga que a gente teve há 10 anos por causa de um vaso de plantas que ele quebrou. Ele estava ali. O meu Osvaldo estava de volta. Mas junto com a clareza, veio a dor da descoberta. Eu tive que contar para ele. Eu não podia esconder o que estava acontecendo, porque o Fábio ia voltar na sexta-feira e a gente precisava estar preparado. Sentamos na mesa da cozinha, onde tantas vezes tomamos decisões importantes sobre a nossa vida. Eu coloquei o frasquinho âmbar na frente dele e contei tudo. Contei sobre a desconfiança, sobre o Dr. Vinícius, sobre o exame de sangue que a gente tinha feito e sobre a troca das pílulas. O Osvaldo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhava para o frasco como se fosse uma cobra pronta para dar um bote. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Uma lágrima de um pai que acaba de descobrir que o filho é o seu carrasco. Por que, Célia? Ele perguntou, com a voz falhando. Por que o nosso menino faria isso? A gente sempre deu tudo para ele. Dinheiro, Osvaldo. Ganância. Ele se perdeu no caminho. Ele estava me matando, não estava? Me matando em vida para ficar com o que é nosso. Eu segurei a mão dele. As mãos dele que ainda tinham alguns calos. Apesar de tudo, ele tentou, meu amor. Mas ele esqueceu que eu sou enfermeira. E ele esqueceu que eu te amo mais do que qualquer mentira que ele possa contar. Nós passamos o resto da quinta-feira planejando com o Antenor e o Dr. Sérgio. O resultado do laboratório chegou por e-mail no final da tarde. Foi como ler uma sentença de morte para o caráter do meu filho. Os níveis de sedativos de uso veterinário no sangue do Osvaldo estavam altíssimos. O laudo dizia claramente: intoxicação exógena por substância psicotrópica não prescrita. Temos tudo o que precisamos, disse o Dr. Sérgio pelo telefone. Amanhã, quando o Fábio chegar, eu estarei aí por perto com a polícia. Mas, dona Célia, o Osvaldo precisa fingir. Ele não pode demonstrar que acordou até que a polícia entre. Vocês conseguem fazer isso? Eu olhei para o Osvaldo. Ele limpou as lágrimas e confirmou com a cabeça. Eu passei 3 anos sendo um fantasma dentro da minha própria casa, doutor. O Osvaldo disse. Consigo ser um fantasma por mais algumas horas para garantir que esse pesadelo acabe. Naquela noite, nós dormimos abraçados. O Osvaldo estava lúcido, quente, presente.
Mas a gente sabia que a sexta-feira seria o dia mais doloroso das nossas vidas. Eu ia ter que entregar o meu filho para a justiça. E essa é uma dor que nenhum remédio no mundo, de gente ou de bicho, consegue curar. A manhã de sexta-feira chegou com um céu cinzento, como se o mundo soubesse o que estava por vir. Eu preparei o café, coloquei a mesa e vi o Osvaldo se sentar na poltrona da sala, assumindo aquele papel de doente que o filho dele tanto queria. Ele fechou os olhos, deixou a cabeça pender para o lado. Era a atuação mais triste que eu já vi. O som do carro do Fábio, estacionando na frente de casa, soou como um trovão. Eu respirei fundo, olhei para o Sr. Antenor que estava vigiando da janela dele e fui abrir a porta. "Oi, mãe! Cheguei! Trouxe uma surpresa para o pai!" O Fábio disse, entrando com uma sacola de um restaurante caro e aquele sorriso de quem é o melhor filho do mundo. Eu senti um nojo tão grande que precisei me segurar para não cuspir na cara dele. "Que bom, Fábio. O seu pai está ali na sala, como sempre." O Fábio foi até o pai, passou a mão no ombro dele, uma carícia falsa que me dava náuseas. "Oi, paizão. Tá dormindo? É o sono da cura, né? Deixa eu te dar o seu suplemento especial que eu trouxe hoje." Ele enfiou a mão no bolso e puxou um frasco novo, mas dessa vez ele não percebeu que eu estava logo atrás dele, com o celular na mão, gravando tudo. "Que suplemento é esse, Fábio?" Eu perguntei, com a voz calma, mas firme. Ele se assustou, virou-se para mim, tentando esconder o frasco. "Ah, mãe, é uma coisa nova que o médico recomendou. Coisa de laboratório. A senhora não entende." "Deixa eu ver o rótulo," eu disse, esticando a mão. "Não precisa, mãe. Eu já vou dar para ele. Vai lá para a cozinha ver o que eu trouxe pro almoço. Eu disse que eu quero ver o rótulo, Fábio. Agora." O rosto dele mudou. Aquela máscara de filho bonzinho caiu e deu lugar a uma expressão de raiva e impaciência. "Escuta aqui, Célia. Eu estou cuidando de tudo. Você não sabe de nada, só fica aqui limpando casa. Eu sou o administrador, eu sou quem resolve os problemas. Se eu digo que é para dar esse remédio, é para dar." Nesse momento, o Osvaldo abriu os olhos. Ele se levantou da poltrona com uma agilidade que o Fábio não esperava. Ele pegou o pulso do filho com aquela força de mestre de obras que ele ainda tinha. E se eu disser que eu não quero tomar o seu veneno, Fábio? O que você vai fazer? Vai me bater também?" O Fábio ficou pálido. O frasco caiu da mão dele e rolou pelo chão de madeira. Ele olhava para o pai como se estivesse vendo um fantasma. "Pai? Você tá falando?" "Estou falando, estou vendo e estou sentindo, meu filho," o Osvaldo disse, com uma voz carregada de uma tristeza profunda. "Estou sentindo o gosto amargo da sua traição." O Fábio tentou recuar, mas a porta da frente se abriu. O Dr. Sérgio entrou, seguido pelo Sr. Antenor e por 2 policiais fardados. "Fábio Ramos, você está preso em flagrante por tentativa de envenenamento e maus tratos a idoso," disse um dos policiais, já sacando as algemas. O meu filho caiu de joelhos no chão. Ele começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento. Era o choro do bicho acuado que foi pego na armadilha. "Mãe, me ajuda! É tudo mentira! Eles estão armando para cima de mim! Eles querem o meu dinheiro!" Eu olhei para ele, ali no chão, e por um segundo eu vi o bebezinho que eu carreguei. Mas foi só por um segundo. A imagem logo foi substituída pelo rosto do Osvaldo sofrendo por 3 anos, desaparecendo na escuridão por causa da ganância desse homem. "Eu já te ajudei a vida inteira, Fábio," eu disse, sentindo as lágrimas lavarem o meu rosto. "Agora eu vou ajudar o seu pai a ter a vida dele de volta. E vou ajudar a justiça a fazer o papel dela." Enquanto os policiais levavam o Fábio para fora, sob o olhar chocado dos vizinhos que começavam a sair no portão, eu abracei o Osvaldo. Ficamos ali, no meio da nossa sala, entre os cacos da nossa família, mas finalmente livres. O pesadelo tinha acabado. Mas a história de como a gente se curou disso e do que aconteceu com o Fábio. Ah, minhas amigas, isso ainda tem muito detalhe para eu contar. E eu vou contar agora, porque o final dessa história é o que me dá forças para acordar todo dia e agradecer a Deus por ter me dado coragem de ser mãe, mas de ser mulher e esposa primeiro. Ver o Fábio saindo daqui algemado, com aquele choro de criança que perdeu o brinquedo, foi a imagem mais devastadora que meus olhos já viram.
Mas ao mesmo tempo, quando a porta da frente se fechou e aquele silêncio pesado tomou conta da sala, eu senti como se um exército de fantasmas tivesse saído da minha casa. Sobrou apenas eu, o Osvaldo e o Sr. Antenor, que continuava ali, com aquela postura de soldado, mas com os olhos cheios de uma compaixão que eu não via há muito tempo. O Osvaldo se sentou no sofá, soltando o ar devagar, como se tivesse passado os últimos 3 anos prendendo o fôlego. Eu me sentei ao lado dele, segurei a mão dele, aquela mão que agora voltava a ter calor, e nós ficamos ali, sem dizer nada, por quase 1 hora. Não precisava de palavra. A gente estava se reconhecendo de novo. Enquanto a polícia levava o nosso filho, minha mente começou a viajar. Sabe quando você vê a sua vida passando como um filme, mas agora com as lentes limpas? Eu precisei mergulhar fundo no nosso passado para entender como a gente criou um homem capaz de tamanha crueldade. E é aqui, minhas amigas, que eu quero abrir o meu coração para vocês sobre a nossa história, porque a ferida não começou naquele frasco de remédio veterinário. Ela começou muito antes, nos pequenos sim que a gente dá quando deveria dizer não. Eu e o Osvaldo construímos uma vida baseada no sacrifício. Eu fui auxiliar de enfermagem por 35 anos no Hospital das Clínicas. Vocês imaginam o que é isso? Eu vi de tudo. Vi a vida começando em partos complicados e vi a vida se apagando em leitos de UTI. Eu passava 12, 14 horas em pé, sentindo o cheiro de éter e desinfetante impregnado na minha pele. Minhas costas doíam, minhas pernas inchavam, mas eu voltava para casa com um sorriso porque sabia que aquele esforço era o que garantia o futuro do Fábio. O Osvaldo era mestre de obras. Ele não era apenas um pedreiro, ele era um artista do cimento. Ele tinha um orgulho imenso de dizer que nunca tinha faltado um dia de trabalho. Ele saía de casa às 5 da manhã, com a marmita que eu preparava com tanto carinho, e voltava às 7 da noite, coberto de pó, com a pele queimada do sol, mas sempre com as mãos cheias. Se não era o salário, era um agrado para o menino. Nós decidimos que o Fábio teria tudo o que a gente não teve. Eu me lembro de passar 10 anos usando o mesmo casaco de inverno, reformando a gola, trocando os botões, só para poder pagar o curso de inglês de última geração para o Fábio. O Osvaldo deixava de comprar as ferramentas novas que ele tanto queria para garantir que o Fábio tivesse o tênis de marca que todos os colegas da escola particular usavam. Sim, nós cometemos o erro clássico de muitos pais. Achamos que dar o melhor era o mesmo que dar caráter. Nós blindamos o Fábio de qualquer frustração. Se ele tirava nota baixa, a culpa era do professor que não explicava bem. Se ele quebrava algo, a gente dava um jeito de consertar antes que ele sentisse a perda. Nós criamos um castelo de vidro para ele e passamos a vida polindo as paredes, sem perceber que, lá dentro, ele estava se tornando alguém que achava que o mundo era um buffet livre onde ele podia se servir de tudo, inclusive da nossa dignidade. Eu me lembro claramente de um episódio quando ele tinha uns 17 anos. O Osvaldo tinha guardado um dinheiro suado para trocar as telhas da nossa lavanderia, que estavam todas quebradas. Era um montinho de notas que ele guardava numa lata de biscoitos em cima do armário. Um dia, o dinheiro sumiu. O Fábio jurou de pé junto que não sabia de nada. O Osvaldo, na sua bondade infinita, preferiu acreditar que tinha perdido o dinheiro ou que alguém tinha entrado na casa. Mas eu vi. Eu vi o Fábio com um relógio novo no pulso uns dias depois. Eu confrontei ele e ele chorou. Disse que era a pressão social, que os amigos o humilhavam por ele ser pobre. E o que eu fiz? Eu o abracei. Eu tive pena. Eu não o fiz devolver o relógio. Eu não o fiz encarar o pai. Ali, eu dei a primeira dose de veneno para a alma do meu filho. Quando ele entrou na faculdade de administração, a arrogância dele floresceu de vez. Ele começou a se referir ao trabalho do pai como trabalho braçal, de um jeito pejorativo. Ele tinha vergonha de dizer que o pai era mestre de obras. Ele inventava que o Osvaldo era um empreiteiro de grandes projetos. E o Osvaldo, coitado, só sorria e dizia: "Deixa ele, Célia. Ele quer vencer na vida, ele quer ser alguém." Mal sabia o meu marido que ele já era alguém muito maior do que o filho jamais seria. O Fábio se formou e logo se envolveu com a Luciana. Ela era uma moça de família rica, mas que estava falida. Os dois se alimentavam da mesma vaidade.
Eles queriam jantares caros, viagens para o exterior, fotos em redes sociais mostrando uma vida de realeza enquanto as faturas dos cartões de crédito se acumulavam como neve. Quando o Fábio vinha aqui em casa, ele não vinha para nos ver. Ele vinha para sondar. Ele perguntava quanto valia a casa, se o terreno do interior estava com a documentação em dia, quanto o Osvaldo recebia de aposentadoria líquida. Mãe, vocês precisam modernizar esse pensamento, ele dizia, enquanto tomava o café que eu passava. Dinheiro parado é dinheiro perdido. Vocês deveriam investir em fundos que eu gerencio. Graças a Deus, o Osvaldo sempre foi um homem do dinheiro na mão. Ele nunca aceitou as propostas do Fábio, e foi aí que o ressentimento do nosso filho começou a virar algo mais sombrio. 3 anos atrás, quando o Osvaldo começou a ter aqueles primeiros lapsos, o Fábio não se mostrou preocupado. Ele se mostrou eficiente. Foi assustador. Ele apareceu aqui com uma lista de médicos que ele mesmo escolheu. Ele levava o pai nas consultas e não me deixava entrar. Mãe, o vocabulário médico é complexo. Eu traduzo para a senhora depois. E o que ele traduzia era sempre a mesma sentença. É demência precoce, mãe. O pai está perdendo o juízo. Eu me senti tão pequena, minhas amigas. Eu, que fui auxiliar de enfermagem, que cuidei de tanta gente, me deixei ser anulada pelo meu próprio filho. Eu acreditava que ele estava me poupando da dor de ver o declínio do meu marido. Eu não percebia que ele estava construindo a jaula. Foi nessa época que ele começou com a história da procuração. A senhora não entende de bancos digitais, de senhas, de impostos de renda. Ele argumentava. Se o pai tiver uma crise e precisar de dinheiro rápido, a gente vai ficar travado pela burocracia. Assinar aquela procuração foi como entregar as chaves da nossa vida para um assaltante que eu mesma tinha criado. O Fábio começou a vender as coisas. Primeiro foram as ferramentas do Osvaldo. Ele dizia que o pai não podia mais mexer com aquilo, que era perigoso. Viu o Osvaldo chorar vendo suas serras e martelos sendo levados embora. Depois, foi o carro. O pai não tem reflexo para dirigir e a senhora não precisa de um carro na garagem pegando poeira. E o dinheiro? O dinheiro ia para uma conta que o Fábio dizia ser um fundo de saúde. Mas o fundo de saúde do Fábio parecia só pagar as dívidas dele. Eu comecei a notar que as compras de mercado aqui em casa estavam ficando mais simples. Ele dizia que a gente precisava economizar. Enquanto isso, eu via fotos dele em restaurantes caros na capital. Ele dizia que eram jantares de negócios para tentar recuperar o que a Luciana tinha levado no divórcio. E o Osvaldo? O meu pobre Osvaldo ia ficando cada vez mais mudo. Ele, que adorava cantar enquanto tomava banho, parou de cantar. Ele, que lia o jornal de ponta a ponta e comentava as notícias comigo, agora só olhava para as imagens, sem entender. Eu achava que era a doença. Eu chorava à noite pedindo a Deus que levasse a mim e deixasse o juízo dele. Eu não sabia que o juízo dele estava sendo roubado por um frasquinho âmbar que o Fábio trazia toda semana. O Fábio insistia que ele mesmo desse o remédio da noite. É uma pílula difícil de engolir, mãe. Eu tenho o jeito certo. Ele ia para o quarto com o pai, fechava a porta e ficava lá uns 10 minutos. Quando saía, o Osvaldo já estava babando no travesseiro, num sono que parecia um coma. É para ele descansar, mãe. O cérebro dele precisa de repouso, o Fábio dizia, limpando as mãos com uma frieza que hoje eu reconheço como sociopatia. Se não fosse o doutor. Vinícius, eu acho que o Osvaldo não duraria mais 6 meses. O doutor Vinícius foi um anjo. Ele é filho de uma antiga colega de trabalho minha do hospital. Quando o Fábio marcou a consulta com ele, achando que seria apenas mais um médico para carimbar o diagnóstico de demência, ele não sabia que o Dr. Vinícius conhecia a minha história de dedicação no hospital. Naquela consulta, o Dr. Vinícius notou que os reflexos pupilares do Osvaldo estavam estranhos. Ele notou que a letargia dele não era compatível com os exames de imagem que o Fábio tinha levado, que agora eu suspeito que eram de outra pessoa ou estavam alterados. O alerta que o médico me deu foi o despertador da minha alma. Afaste o seu marido do seu filho. Minhas amigas, vocês conseguem imaginar o que é ouvir isso? É como se o chão desaparecesse e você ficasse pendurada por um fio. Mas aquele fio era o amor pelo Osvaldo. Depois que o Fábio foi preso, o senhor, Antenor, me ajudou a vasculhar o quarto onde o Fábio ficava quando vinha para cá. Nós encontramos coisas que me fizeram perder o fôlego.
Debaixo do fundo falso de uma gaveta, havia contratos de venda do nosso terreno no interior, que o Fábio já estava negociando sem o meu conhecimento, usando a procuração. Havia boletos atrasados de meses da escola dos meus netos, que ele dizia que estava pagando com o nosso dinheiro. E havia mais frascos, muitos frascos. Mas o que mais me doeu foi encontrar um diário do Fábio. Ele sempre escreveu muito. Eu li algumas páginas e precisei me sentar para não desmaiar. Ele escrevia sobre nós como se fôssemos obstáculos. Os velhos não morrem, ele escreveu. Eles ficam aí, sentados em cima de um patrimônio que eles não usam, enquanto eu me afogo em dívidas. O pai já viveu o que tinha que viver. Um pouco de paz química vai fazer bem para todos nós. Paz química. Era assim que ele chamava o ato de apagar o próprio pai. O Osvaldo leu aquilo também. Ele leu cada palavra com uma calma que me assustou. Ele não gritou. Ele não chorou de novo. Ele apenas fechou o caderno e olhou para o Sr. Antenor. Antenor, meu amigo, eu quero a minha vida de volta. Eu quero as minhas ferramentas. Eu quero o meu nome limpo, o Osvaldo disse. Nós vamos conseguir tudo isso, Osvaldo. O Antenor respondeu, colocando a mão no ombro dele. Mas agora a gente precisa cuidar do que vem pela frente. O Fábio vai tentar sair. Ele tem contatos, ele sabe falar bem. Ele vai tentar convencer o juiz de que foi um erro de medicação. O doutor Sérgio, o advogado criminalista que o Antenor trouxe, tem sido o nosso pilar. Ele explicou que o Fábio vai responder por vários crimes. A apropriação indébita já está provada pelos extratos bancários que o doutor Sérgio conseguiu levantar. O Fábio desviou mais de R$200 mil das nossas contas nos últimos 2 anos, dinheiro que o Osvaldo guardou a vida inteira para a nossa velhice. Mas o crime mais grave é a tentativa de homicídio qualificado pelo uso de veneno e o crime de maus-tratos a idoso com resultado de lesão grave. O laudo do laboratório de toxicologia é irrefutável. A dosagem daquela substância veterinária no sangue do Osvaldo era letal a longo prazo. O Fábio não estava apenas dopando o pai. Ele estava causando uma falência lenta dos órgãos. Dona Célia, o seu filho planejou isso com uma precisão matemática. O doutor Sérgio me disse numa reunião aqui na minha cozinha, 2 dias depois da prisão. Ele sabia que se o seu marido morresse de repente, poderia haver uma investigação. Mas se ele morresse lentamente, definhando por uma demência, ninguém desconfiaria. Seria a morte natural de um idoso. Eu olhei para o doutor Sérgio e depois para o meu marido, que agora já estava conseguindo caminhar até a padaria sozinho para buscar o pão. Doutor, eu passei a vida cuidando da saúde dos outros. Como é que eu não vi isso dentro da minha casa? A senhora não viu porque a senhora é mãe, dona Célia? Ele respondeu com carinho. O amor de mãe é a única coisa que cega uma pessoa tão experiente quanto a senhora. O Fábio usou a sua maior virtude para cometer o maior pecado dele. Agora, nós estamos nos preparando para o julgamento. O Fábio está preso preventivamente em um centro de detenção. Ele tentou me ligar várias vezes, mandou cartas através de um advogado de porta de cadeia, dizendo que tudo foi um grande mal-entendido, que ele queria apenas que o pai dormisse melhor. Ele teve a audácia de dizer que eu estou sendo manipulada pelo Sr. Antenor e pelo Dr. Sérgio, que eles querem ficar com o que é nosso. Mas ele esquece de um detalhe. O Osvaldo acordou. E o depoimento do Osvaldo vai ser a peça final desse quebra-cabeça. O meu marido está recuperando a memória de uma forma assustadora. Ele lembra de momentos em que ele sentia o Fábio forçando a colher na boca dele. Ele lembra do Fábio falando ao telefone com corretores de imóveis enquanto achava que o pai estava inconsciente. Eu ouvia tudo, Célia. O Osvaldo me contou ontem, enquanto a gente tomava chá na varanda. Eu ouvia ele dizer que eu era um estorvo. Eu ouvia ele rir de mim para a Luciana. Eu queria gritar, eu queria te avisar, mas a minha língua parecia um pedaço de chumbo e a minha mente era uma sala escura sem porta. Ouvir isso me dói mais do que qualquer agressão física. Saber que o homem que eu amo passou 3 anos preso dentro do próprio corpo, ouvindo o filho planejar a sua ruína, é uma dor que não tem nome. Mas sabe o que é mais incrível, minhas amigas? A nossa casa está voltando a ter vida. O Osvaldo pediu para o senhor Antenor ajudá-lo a recuperar algumas ferramentas que o Fábio tinha vendido para um vizinho de outro bairro. Nós fomos lá, explicamos a situação e o homem, que é uma pessoa de bem, devolveu tudo. Ver o Osvaldo limpando os seus martelos e as suas serras,
com aquele olhar de quem reencontrou um velho amigo, foi o melhor remédio para o meu coração. Eu sei que muitas de vocês podem estar pensando: Célia, mas como você aguenta ver seu filho preso? Eu respondo para vocês: o Fábio não é o meu filho. O meu filho foi aquele bebezinho que eu amei e aquela criança que eu eduquei. O homem que está naquela cela é um estranho que usou a pele do meu filho para cometer atrocidades. Eu não sinto ódio. Eu sinto um vazio imenso. Sinto que eu falhei em algum momento, mas sinto também que a justiça é a única forma de eu talvez, um dia, ter a minha alma em paz novamente. O julgamento vai ser em 3 semanas. O doutor Sérgio diz que as provas são tão esmagadoras que o Fábio dificilmente escapará de uma pena longa. E a Luciana, a ex-mulher dele? Ela também está sendo investigada por cumplicidade, já que muito do dinheiro desviado foi parar na conta dela para pagar pensões e luxos. Eu estou aqui, sentada na minha varanda, olhando o sol se pôr. O Osvaldo está lá dentro, assistindo o jornal e comentando a política, do jeitinho que ele sempre fez. A vida é curta demais para a gente viver na sombra da mentira. Eu escolhi a verdade. Eu escolhi o Osvaldo. E se o preço disso foi perder o título de mãe do Fábio, eu pago com prazer, porque agora eu sou finalmente a dona da minha própria história e a guardiã do homem que construiu o meu mundo. Eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu no dia do tribunal e como a vida do Fábio virou um inferno de consequências. Mas agora eu preciso ir, porque o Osvaldo está me chamando para ver uma notícia importante. É tão bom ouvir a voz dele de novo. É tão bom saber que ele está aqui. As 3 semanas que antecederam o julgamento foram os dias mais estranhos e silenciosos da minha vida, minhas amigas. Sabe aquele silêncio que a gente sente depois que uma tempestade muito grande passa e leva tudo o que encontrou pela frente? Era assim que a nossa casa estava. O Osvaldo estava ali, fisicamente presente, recuperando o brilho nos olhos e a firmeza nos passos, mas a ferida da traição do nosso único filho era uma sombra que nos acompanhava em cada cômodo. Eu me sentia vivendo um luto ao contrário. Eu estava ganhando o meu marido de volta, mas estava enterrando o filho que eu achei que conhecia. O Fábio tentou de tudo lá de dentro da cadeia. Ele mandou cartas, ele fez o advogado dele ligar para o doutor Sérgio pedindo clemência. Ele tentou até mandar mensagens através de conhecidos do bairro. O tom mudava conforme o dia. Uma hora era o filhinho arrependido, na outra era o homem injustiçado. Mas o doutor Sérgio, meu advogado e hoje um grande amigo, foi muito claro. Dona Célia, o Fábio não está arrependido do que fez. Ele está desesperado pelas consequências. Se a senhora ceder agora, ele vai entender que o crime dele não teve peso. E o seu marido quase morreu. E eu sabia que ele tinha razão. Cada vez que eu olhava para o Osvaldo na mesa do café, lembrando-se de uma música antiga ou contando uma piada que ele não contava há anos, eu me lembrava do perigo que ele correu. A paz química que o Fábio planejou era, na verdade, um corredor para a morte. Nesse período, a investigação contra a Luciana, a ex-mulher dele, também avançou. E foi aí que a gente descobriu que o buraco era muito mais fundo. O doutor Sérgio e o senhor Antenor conseguiram, através de uma ordem judicial, acessar as conversas de e-mail e mensagens dos dois. Minhas amigas, eu precisei tomar um calmante para ler aquilo. Eles falavam sobre a herança antecipada, como se estivessem planejando as férias. A Luciana mandava fotos de apartamentos de luxo em Balneário Camboriú e o Fábio respondia: calma, mais uns meses e o velho apaga de vez. Aí a gente vende o terreno e a casa e sai desse buraco. Apaga de vez. Essas palavras batiam no meu peito como marretadas. A Luciana também foi indiciada. Ela foi presa na capital, numa tarde em que estava saindo de um salão de beleza caríssimo. Quando a notícia chegou aqui, o Sr. Antenor trouxe uma cerveja para o Osvaldo e eles brindaram na varanda. Pela primeira vez, eu vi o meu marido rir com um gosto amargo, mas com a alma lavada. A justiça tarda, mas não falha, né, Antenor? O Osvaldo disse, batendo no ombro do amigo. Finalmente, o dia do julgamento chegou. Era uma manhã cinzenta de outubro, com um vento frio que soprava as folhas secas pelas calçadas da nossa cidade. Eu me vesti com o meu melhor conjunto azul marinho, o mesmo que usei na formatura do Fábio. Que ironia, não é? Coloquei o meu broche de prata e segurei firme na mão do Osvaldo.
Ele estava impecável, de terno e gravata, com a postura ereta de quem não tem nada a esconder. O fórum estava lotado. A notícia tinha se espalhado pela cidade inteira. O filho que envenenou o pai mestre de obras. As pessoas nos olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Quando entramos na sala de audiências, eu vi o Fábio. Ele estava sentado no banco dos réus, algemado, vestindo aquele uniforme cinza da detenção. Ele tinha perdido peso, o cabelo estava mal cortado e o rosto, que sempre foi tão altivo, agora estava curvado. Quando ele nos viu entrar, ele soltou um soluço alto, um som que antes me faria correr para abraçá-lo, mas que agora só me causava um cansaço profundo. O julgamento começou com o depoimento do Dr. Vinícius. Ele foi técnico, frio e preciso. Ele apresentou os gráficos, as fotos dos exames de sangue e explicou para o juiz e para o júri como a substância veterinária agia no cérebro do Osvaldo. Não foi um erro de medicação, o Dr. Vinícius disse, olhando diretamente para os jurados. Foi uma administração sistemática, pensada para mimetizar uma demência senil enquanto destruía os órgãos internos do paciente. O Sr. Osvaldo Ramos foi submetido a uma tortura química por quase 3 anos. Berzium, o advogado do Fábio, tentou contra-atacar. Tentou dizer que o Fábio estava estressado, que ele tinha se enganado com os frascos, que ele amava o pai. Mas aí o Dr. Sérgio apresentou as mensagens de e-mail. Ele leu em voz alta, para toda a sala ouvir, os planos do Fábio e da Luciana para vender a nossa casa com a gente dentro. O silêncio na sala foi absoluto. Dava para ouvir o barulho do ar-condicionado e os soluços abafados do Fábio. Depois, foi a minha vez de depor. Eu me sentei naquela cadeira, olhei para o juiz, um homem sério, e contei a minha história. Contei dos 35 anos no hospital, do suor do Osvaldo nas obras, do amor que a gente despejou naquele filho único. Contei da dor de ver o meu marido desaparecendo e da culpa que eu senti por não ter visto a verdade antes. Eu sou mãe, Excelência, eu disse com a voz firme, apesar das lágrimas que teimavam em cair. E ser mãe é a maior bênção do mundo, mas também pode ser a maior cegueira. Eu protegi o Fábio de todas as dificuldades da vida, e no final, ele se tornou a maior dificuldade que o pai dele já enfrentou. Eu não estou aqui pedindo vingança. Eu estou aqui pedindo que o meu marido possa dormir em paz, sabendo que o teto dele não vai ser vendido por quem ele mais amou. Mas o momento que ninguém esperava foi o depoimento do Osvaldo. O meu marido se levantou, foi até o microfone e, com aquela voz de mestre de obras que impõe respeito em qualquer canteiro, ele falou. Ele não olhou para o Fábio como um pai olha para um filho. Ele olhou como um homem olha para uma traição. Eu construí esta cidade, Excelência. Construí escolas, hospitais e casas para milhares de famílias. Eu sempre soube o valor de um alicerce firme. Mas eu descobri que o alicerce da minha própria família estava podre por causa da ganância do meu filho. O Fábio não queria o meu dinheiro. Ele queria a minha ausência. Ele queria que eu não existisse para que o caminho dele fosse mais fácil. Mas eu estou aqui. Eu acordei. E eu sou a prova viva de que a maldade não tem a última palavra. O Fábio desabou. No meio do depoimento do pai, ele se levantou, interrompeu o seu próprio advogado e gritou: "Eu confesso, eu fiz tudo. Eu não aguentava mais ser pobre, eu não aguentava mais as dívidas. Eu só queria que fosse mais rápido." A confissão dele selou o destino dele. O juiz não teve dúvidas. A sentença foi lida no final do 3º dia. O Fábio foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado, maus tratos a idoso e estelionato. A Luciana pegou 6 anos por cumplicidade e fraude financeira. A saída do tribunal foi um borrão. Lembro-me apenas de segurar o braço do Osvaldo e sentir que o ar estava mais leve. Já se passaram 6 meses desde o julgamento. A nossa vida, minhas amigas, é outra. O Fábio está cumprindo a pena dele. Ele mandou algumas cartas pedindo perdão, mas o Dr. Sérgio orientou que a gente não respondesse agora. O perdão é um processo interno, e eu e o Osvaldo ainda estamos limpando as cinzas daquela explosão. Às vezes eu acordo à noite e ainda sinto aquele medo de que o Osvaldo não me reconheça. Mas aí eu o vejo dormindo tranquilo ao meu lado, e meu coração se acalma. A Luciana também está presa, e as dívidas deles foram pagas com o pouco que restou dos bens que eles tinham em conjunto.
Nós conseguimos recuperar cada centavo que o Fábio tinha desviado das nossas contas, graças à agilidade do doutor Sérgio. O terreno do interior continua lá, verde e bonito, esperando por nós. Mas a maior cura foi emocional. O Osvaldo voltou a trabalhar. Sim, vocês acreditam? Ele não pega mais em peso, claro, mas ele virou consultor. Engenheiros jovens aqui da cidade vêm até a nossa casa para pedir conselhos sobre estruturas antigas. Ele fica lá no jardim, com a sua prancheta e o seu lápis atrás da orelha, explicando como se faz um alicerce que não cede. Ver o meu marido sendo respeitado pelo que ele sabe, e não sendo tratado como um velho gaga, é a maior alegria da minha velhice. Eu também mudei. Eu voltei a fazer o meu voluntariado no hospital, mas agora eu falo com outras mulheres da minha idade sobre o abuso financeiro. Eu digo para elas, cuidado com o filhinho que quer controlar tudo. Cuidado com a procuração que você assina sem ler. O amor não exige que você desapareça. Marcin 1. O Sr. Antenor continua sendo o nosso fiel escudeiro. Ele e o Osvaldo agora têm um projeto de horta comunitária no terreno baldio da esquina. Eles passam as tardes lá, entre pés de alface e tomates, cuidando da terra. O Antenor me disse um dia desses: Célia, o Osvaldo é como uma daquelas vigas de ferro que ele usava nas obras. Pode enferrujar um pouco por fora, mas a alma dele é inquebrável. E ele tem razão. A nossa casa agora tem outro cheiro. Não cheira mais a remédio veterinário nem a medo. Cheira a café fresco, a terra molhada e a paz. Nós trocamos todas as fechaduras, não porque a gente tenha medo de ladrão, mas porque a gente precisava marcar o território da nossa nova vida. Muitas pessoas me perguntam se eu não me sinto sozinha sem o meu filho. Eu respondo que a solidão de estar com quem nos faz mal é muito pior do que a paz de estar com quem nos ama de verdade. Eu perdi um filho para o crime dele, mas ganhei a minha vida de volta. E ganhei o Osvaldo, o meu companheiro de todas as horas, que agora me olha nos olhos e diz: obrigado por ter me acordado, Célia. Minhas amigas, a lição que eu tiro de tudo isso é que a nossa dignidade não tem data de validade. Não deixe ninguém, nem o sangue do seu sangue, te dizer que você é descartável. O seu valor não está no que você tem no banco, mas na história que você construiu. Eu estou aqui, sentada na minha varanda, vendo o pôr do sol. O Osvaldo está lá dentro me chamando para a gente decidir o que vai plantar no canteiro novo. E eu vou, com os meus 72 anos e o meu quadril um pouco cansado, mas com o coração mais leve do que uma pena. Se você passou ou passa por algo assim, não se cale. Procure um Dr. Vinícius, um Sr. Antenor, um Dr. Sérgio, procure a luz, porque o veneno só vence se a gente ficar no escuro. Qual parte dessa minha caminhada tocou mais o seu coração? Você já sentiu que estava sendo anulada por alguém da sua própria família? Me conta aqui nos comentários. Eu quero te ouvir. Quero que a nossa comunidade de mulheres fortes cresça e que nenhuma de nós precise ser apagada por ninguém. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. A nossa voz é a nossa maior proteção. Eu vejo vocês no próximo relato, com o coração cheio de esperança e os olhos sempre bem abertos. Fiquem com Deus e lembrem-se, escolham a vocês mesmas, sempre.